Você já parou para pensar que somos frutos de nossa tecnologia da informação? Que criamos e somos criados através do que falamos e pensamos sobre o nosso mundo? Que desde o início das eras, o homem usou de representações para dar significado em tudo à sua volta? E a partir desse momento, a humanidade se diferenciou dos outros animais, dominou o planeta e teve de lidar com suas consequências? E assim foi como chegamos até aqui, no momento atual. Nossa humanidade presencia o nascimento de uma nova civilização. Nossas crianças já nascem conectadas e interdependentes dessas novas tecnologias. A internet das coisas, a inteligência artificial, culminando na chamada era digital. Mas para onde chegaremos e o que faremos com todo esse conhecimento sobre tecnologia de informação que foram acumulados? Qual futuro nos aguarda? Repetiremos os erros de nossos antepassados que utilizaram dos avanços tecnológicos para fins bélicos, conforme registrado na história de tantas civilizações antigas? Ou nós humanos evoluiremos aproveitando dos benefícios reais que a tecnologia irá nos proporcionar? Você está diante de uma grande chance de obter um novo olhar sobre a tecnologia da informação e verá como ela esteve presente no passado, nos dias de hoje e o que nos reserva para o futuro. A tecnologia da informação sempre esteve presente. Um dos ótimos exemplos de seu uso foi a descoberta de uma máquina criada na ilha grega de Anticítera, no início do século XX, mais precisamente em 1901. Datada em mais de 2000 anos, passou a ser chamada de o primeiro computador da história. A máquina de Anticítera era uma espécie de calculadora astronômica, movida à mão, que era capaz de mostrar o movimento dos 5 planetas visíveis a olho nu, assim como as fases da Lua e os eclipses solar e lunar. Em conjunto com a parte lógica, numérica e matemática, a escrita foi desenvolvida para representar sua linguagem oral, acumular informações sobre seu cotidiano, suas artes e filosofias, em especial para transmitir esses ensinamentos para as futuras gerações. Este foi um marco histórico e a pedra fundamental da tecnologia da informação, porque a partir deste momento o conhecimento deixou de ser transmitido oralmente. Ele poderia ser acumulado, organizado, acessado e confrontado com experiências futuras. Com isso, a humanidade deu um salto em seu desenvolvimento nunca antes presenciado. O surgimento da arquitetura e da engenharia possibilitaram a criação de monumentos gigantescos, como a cidade da Babilônia, as pirâmides do Egito e o Coliseu Romano. A criação e aplicação correta e justa das leis, o registro dos códigos para a organização de uma sociedade e, principalmente, as doutrinações mitológicas e religiosas foram demonstrações claras da capacidade humana em armazenar, organizar e tornar acessível as informações, mas não necessariamente em grande escala ao alcance de toda a população, como veremos a seguir. Essas grandes civilizações floresceram em grande parte pelo poder de manipular a mente de seu povo com informações que lhes beneficiavam. Histórias de divindades foram criadas para ilustrar e justificar o poderio dos governantes da época. Eles protegiam ou puniam de acordo com suas atitudes e que, via de regra, eram representados na terra pelos faraós, reis ou imperadores. Com isso, eles detinham o poder da informação e os conhecimentos cada vez mais secretos. Com o tempo, esses conhecimentos foram passados adiante, porém limitados a uma elite de sacerdotes a quem se atribuíam poderes mágicos e que, na verdade, se tratava de avanços tecnológicos reais. Desta maneira, esses representantes dos deuses na Terra se perpetuaram no poder como uma consequência natural de seus supostos poderes místicos. Como a ignorância das grandes massas sobre os avanços tecnológicos crescia vertiginosamente, mais os poderes de transformação e de manipulação da realidade se tornavam mais sobrenaturais e inacessíveis. Estava criada uma aura de magia e de mistério frente ao que era simplesmente ciência, como o poder de operar verdadeiras maravilhas, como a levitação de blocos imensos de pedras através do som, ou criar energia elétrica a partir das famosas pilhas de Bagdá.
Usar o efeito da pressão que gera eletricidade nos cristais de quartzo e as pedras de calcário nas pirâmides. Ou ainda o domínio da metalurgia, as fases da lua para determinar as melhores estações do ano para plantio e colheita. A cura para doenças através de compostos químicos ou a manipulação da mente através da sugestão, como nas famosas casas do sono. Tudo isso dos conhecimentos adquiridos ao longo das eras e para poucos iniciados. Esta monopolização do conhecimento antigo começou a mudar quando surgiu a Biblioteca de Alexandria, uma das maiores fontes de conhecimento e de pesquisa do mundo antigo. Nos dias atuais, nosso grande acervo para acessar informação, conhecimento e cultura é a Google, um gigantesco buscador de internet, um OK Google universal, o mesmo que a Biblioteca de Alexandria. Ela foi uma das mais significativas bibliotecas e centros de produção de conhecimento da antiguidade. Foi criada no complexo palaciano da cidade de Alexandria, no reino ptolomaico do Antigo Egito. Seu propósito era promover a difusão da cultura da Grécia Antiga. Todavia, não se sabe exatamente quantas obras seu acervo possuía, mas estima-se que a Biblioteca de Alexandria chegou a abrigar entre 30 a 700 mil volumes literários, acadêmicos e religiosos. Ela teve um papel significativo no desenvolvimento cultural, tecnológico e artístico jamais imaginados. Estudiosos importantes e influentes como Arquimedes e Euclides trabalharam na biblioteca. Embora muitos acreditem que todo o seu acervo se perdeu no primeiro incêndio em seu auge, de fato, a biblioteca decaiu gradualmente ao longo dos séculos e, sobretudo, após o segundo incêndio. Foi por meio da ciência secreta que hoje descobrimos a imensa contribuição desses segredos milenares para a evolução da humanidade. Tudo isso era apenas pura tecnologia da informação, escondida, oculta nas mãos de poucos soberanos. Os primeiros mestres das ciências secretas detinham muito conhecimento e alguns não se opunham em compartilhá-los, o que os fez muito poderosos e influentes em suas épocas. Na China, com Lao Tse e Confúcio, na Índia, dos Vedas, dos Brahmanas, das leis de Manu, de Sri Krishna e de Buda, no Egito, com Hermes Trismegisto, Ísis e Horus, até as grandes pirâmides e do milenar Livro dos Mortos. Na Grécia, com Orfeu, Homero, Pitágoras e com os mistérios de Eleusis. Com Moisés, nos ensinamentos de Jesus, com os gnósticos e também em tantas outras civilizações antigas. Ou com conhecimentos originários de Atlântida e de Lemúria, que foram incorporados às novas gerações sobreviventes ao declínio de seus impérios. Quando falamos sobre o futuro, é preciso tratar dos dias atuais, na qual chamamos de Idade Contemporânea. A Revolução Industrial trouxe consigo a popularização da publicação de livros, entre outras formas inestimáveis de progresso. Histórias de mundos desconhecidos, de viagens fantásticas narradas por grandes autores, como Júlio Verne em seu livro Viagem ao Centro da Terra e Volta ao Mundo em 80 Dias. Ou Jonathan Swift com suas Viagens de Gulliver. Esses grandes autores aguçavam a imaginação de seu público, despertavam o desejo de conhecer esses novos mundos ou essas novas realidades. A disseminação da informação também se realiza com os livros sobre filosofia ou com as famosas enciclopédias onde eram registradas informações sobre o mundo inteiro. Ou nos livros sobre religiões ao redor do mundo, mostrando as diversas formas de se compreender o sagrado. Ou até nas artes com infinidade de assuntos que outrora eram tratados como proibidos ou heréticos para a igreja. Ainda assim, há menos de um século atrás, apenas uma pequena parte da população mundial tinha acesso à informação de qualidade. Nem se imaginava o quanto acesso teríamos nos dias atuais e, sobretudo, em tempo real. Apesar de grandes avanços, desde o início da era moderna, os meios de comunicação em massa ainda estavam engateando. Eram precários em termos de qualidade e rapidez no conteúdo da informação e era dominado por poucos poderosos, donos de jornais e revistas que determinavam o tipo de informação que o leitor receberia de acordo com seus interesses pessoais, econômicos ou políticos, exatamente como nas antigas eras. Pouca coisa havia mudado.
A informação continua sendo objeto de disputa desse poder e o controle desses meios de comunicação enriqueciam mais e mais quem os detinham e encantavam as massas, aqueles que tinham sede de saber, de compreender o mundo à sua volta e mudar a sua tão sofrida realidade. Então, a partir do início do século XX, mas precisamente a partir da década de 20, entra em cena aquilo que seria a próxima revolução na humanidade, o advento dos sistemas de computação. Pela necessidade de se criar soluções rápidas para conflitos entre países em guerra, mas precisamente durante a Primeira Guerra Mundial, um sistema rudimentar de computação foi criado por uma equipe sob supervisão do matemático norte-americano Alan Turing. Este equipamento foi batizado como Máquina de Turing e serviu para decifrar as mensagens que os alemães enviavam entre si usando outra máquina chamada Enigma, que basicamente era uma máquina eletromecânica que embaralhava as letras das mensagens de forma que ninguém, a não ser quem tivesse uma máquina igual do outro lado da linha, pudesse entender. Esta máquina de Turing teve um papel fundamental para os países aliados confundirem seus inimigos e ocuparem posições estratégicas no campo de batalha, pondo fim ao avanço alemão por toda a Europa e pelos oceanos. Os avanços nas pesquisas continuaram e durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a desenvolver os primeiros computadores. Aparelhos gigantescos, caríssimos e de difícil operação, mas que ao mesmo tempo conseguiam processar milhares de informações com velocidades inacreditáveis para sua época. Eles auxiliavam nas operações de guerra e a traçar trajetórias balísticas, dando muito mais eficiência para os Estados Unidos nos confrontos entre céu, terra e mar. Apesar do nefasto início com fins bélicos dessa nova fase da tecnologia da informação, os frutos colhidos foram assustadoramente proveitosos. Aqui nasce a ciência da computação. Os avanços foram e são até hoje tão incríveis que a humanidade como um todo evoluiu em menos de 100 anos, o que antes se esperaria passar ao menos 400 anos. Com o advento dessas novas tecnologias, tivemos avanços inestimáveis em todos os campos de nossas vidas, nas ciências, na medicina, no trabalho e no lazer, na filosofia, matemática, genética. Absolutamente tudo foi e está sendo influenciado pela tecnologia de processamento de dados. Sigamos em nossa viagem para entender em que mundo estamos vivendo. Nos últimos 100 anos, passamos de uma humanidade pobre em acesso à informação, apesar dos avanços na Idade da Luz, para uma realidade onde temos acesso praticamente irrestrito a todos os meios e formatos de comunicação. Que nasceu a partir dos anos 2000, portanto, nos últimos 20 anos, onde a velocidade da evolução aumentou exponencialmente e continua a aumentar, não tem a mínima noção do que seria, por exemplo, ter que ir a uma biblioteca para pesquisar sobre algum tema escolar, saber as notícias mundiais com algumas horas ou dias de atraso, através de alguns jornais ou revistas, ou simplesmente ter que esperar um álbum de algum artista estrangeiro chegar ao Brasil semanas depois de seu lançamento no país de origem. Sem contar escrever cartas e esperar semanas, às vezes até meses por uma resposta, quando não eram extraviadas pelos correios no trajeto de ida ou de volta. Hoje em dia temos acesso instantâneo a qualquer tipo de informação e decidimos livremente quais queremos receber, quando e onde quisermos e o que desejamos fazer com elas. Devemos isso ao advento da internet, um sistema de conexão mundial de dados de computadores, que nos permite acessar de onde quer que estejamos centrais de conhecimento, os servidores em nuvem, verdadeiras bibliotecas de Alexandria, disponíveis na palma de nossas mãos, os celulares. Os jovens de hoje em dia, conhecidos como millennials, dispõem de mais informações do que muitos governantes, religiosos e sábios da antiguidade, os mesmos personagens históricos que criaram seus impérios, construíram as pirâmides do Egito e descobriram os segredos do sistema solar. Quais são os benefícios e as desvantagens de se haver tanto conhecimento, tanta informação de qualidade assim na palma de nossas mãos? Como podemos utilizar essas informações para criar um mundo melhor, onde viveremos em paz e harmonia entre os países e com a natureza ao nosso redor?
Estamos vivendo, neste exato momento, uma revolução dentro da revolução? Dois novos conceitos estão sendo desenvolvidos dentro da ciência computacional da tecnologia da informação, que prometem acelerar ainda mais o processo de integração entre homem e máquina, fazendo com que alcancemos resultados nunca vistos em termos de conhecimento, contribuindo para a evolução cada vez mais rápida da humanidade. O uso em larga escala da chamada inteligência artificial e o conceito da internet das coisas. A inteligência artificial, para quem ainda não está familiarizado, é um avanço tecnológico que permite que sistemas de computadores simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, por exemplo, máquinas realizando tarefas como aprender e raciocinar, assim como a mente humana, baseadas em padrões coletados em enormes bancos de dados. Ela já está presente em inúmeras aplicações de nosso dia a dia e é muito mais antiga do que imaginamos. Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia na Grécia Antiga, pensava em como livrar os escravos dos seus afazeres. Ele imaginava o seguinte: será que um objeto como uma vassoura, ou seja, um elemento que faz a limpeza, pode ter vontade própria e estabelecer o sistema de arrumação? Dessa forma, não precisaríamos mais de mão de obra escrava. Estava criado assim o primeiro pensamento a respeito da robótica, utilizando a inteligência artificial há 3.000 anos atrás. Voltando aos dias de hoje, a perspectiva de utilização dessas inteligências artificiais vai muito além das simples tarefas domésticas. Robôs capazes de tomar decisões são as peças-chave para a evolução das indústrias no mundo todo. Pesquisas envolvendo esses mesmos robôs estão em pleno andamento para realizar cirurgias à distância, manipular objetos com precisão microscópica e executar tarefas que nenhum ser humano seria capaz. Estes robôs trabalharão decidindo por conta própria, caso alguma coisa dê errado durante a execução da tarefa, obtendo resultados melhores do que nós humanos teríamos, graças ao imenso acúmulo de informação em suas memórias digitais. Governos de todo o planeta estão atentos cada vez mais aos robôs independentes da empresa Boston Dynamics e sua capacidade de locomover-se e agir livremente, carregando centenas de quilos de equipamentos, por exemplo, de artilharia pesada, elevando o nível de dificuldade de se enfrentar um inimigo desse tipo numa guerra. Um inimigo muito mais resistente, rápido e praticamente invencível, com uma tecnologia infinitamente superior ao combatente humano. Muito mais do que a utilidade no ramo da medicina, indústria ou armamentos, a ciência robótica chegou para promover a integração do ser humano com as máquinas de uma maneira jamais presenciada. Ela é apenas um dos aspectos fundamentais da necessidade do ser humano aprender, acessar informação, deter o conhecimento que o tornará novamente um deus na Terra, como os imperadores que dominavam seus súditos através do conhecimento antigo e da manipulação da realidade através das palavras. E para entender esses avanços e costurar as ideias formando um grande mapa mental para clarear nossos horizontes, vamos falar agora sobre a maior e mais recente revolução tecnológica, a internet das coisas. Este conceito se baseia não apenas nas conexões óbvias à internet que já estamos acostumados, celulares, tablets, computadores, nossa conta de e-mail sincronizada com redes sociais, a geladeira que avisa quando algum produto está acabando. Existe uma sigla norte-americana para esse conceito chamada Internet of Things. O objetivo é conectar praticamente tudo que existe ao nosso redor e ao redor do planeta em uma imensa rede de comunicação. Não só uma pessoa, sua casa, por exemplo, mas a sua empresa, as suas tarefas do dia a dia e até uma cidade inteira pode se tornar totalmente conectada. A ideia principal por trás da internet das coisas é a de facilitar a vida dos usuários e clientes, tornando o uso de certos elementos mais simples, ou para executar certas tarefas que atrasariam os humanos na execução de outras coisas mais importantes ou prazerosas. Por exemplo, você está dormindo prestes a acordar. Seu assistente pessoal digital toca o alarme às 6 da manhã ao lado da sua cama.
As luzes do seu quarto levemente vão clareando para não incomodá-lo enquanto desperta, pois ele sabe que isso te incomoda de tanto ouvir sua reclamação algumas vezes naquela semana. Enquanto isso, o chuveiro do seu banheiro liga e aquece a água na temperatura ideal, a televisão na cozinha já está ligada no seu canal favorito, enquanto o sistema reconhece sua chegada no ambiente. A máquina de café já preparou seu cappuccino preferido e o micro-ondas já preparou seus pães de queijo, aqueles que você havia escolhido na noite anterior. Na garagem, seu carro liga ao comando de sua voz e começa a limpar os para-brisas automaticamente, porque está frio lá fora. Abre-se a garagem automaticamente depois de verificar a segurança da vizinhança por câmeras inteligentes e o carro se autodirige pelas ruas de sua cidade, monitoradas via satélite, enquanto você lê um livro digital recostado no banco do motorista com todo o conforto. Devemos falar também das inovações no campo da neurotecnologia. Cientistas, engenheiros da computação e inúmeros pesquisadores na área da medicina estão em busca de integrar cada vez mais o ser humano às máquinas, desenvolvendo equipamentos cada vez menores para serem conectados diretamente no cérebro do usuário para interpretar comandos e executar tarefas apenas através de comandos mentais. Será a forma mais completa e eficiente de trocar informação diretamente da sua fonte de origem, o cérebro humano. Ao mesmo tempo que comandaremos as máquinas através do pensamento, poderemos receber informações diretamente em nosso cérebro e incrementaremos nossas experiências e conhecimentos, aumentando dezenas de vezes nossa memória e possivelmente a nossa inteligência. Além disso, poderemos monitorar em tempo real nosso estado de saúde, prevenindo doenças, localizarmos pessoas e sermos localizados em qualquer lugar que desejamos. E nos comunicarmos sem a necessidade até o uso das palavras, bastando apenas pensar, emitir e receber as informações em nossos olhos e ouvidos. Esse é só um dos exemplos de como podemos prever o futuro próximo, o lado positivo da história. Mas como em tudo na vida há infinitas possibilidades, qual seria o lado negativo desse futuro? A história contada pelas antigas civilizações se repetirá? Nos antigos textos sagrados hindus, por exemplo, conta-se a história de que seu povo já foi extremamente avançado, com um profundo conhecimento tecnológico, inclusive tendo desenvolvido máquinas voadoras, as chamadas Vimanas, dotadas de equipamentos de guerra altamente desenvolvidos e que ocasionou a quase destruição total de seu povo, como contam os livros sagrados Ramayana e Mahabharata, datados de um período entre 500 a 20.000 a.C. Poderemos então estar caminhando para um confronto tecnológico entre nações, ou até mesmo contra as inteligências artificiais criadas por nós mesmos e passarmos por mais uma formatação da humanidade, caindo novamente na Idade das Trevas? Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, já dizia no início do século XX: "Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras." Nos deparamos frente a uma grande escolha. Seremos livres com o conhecimento pleno e desfrutar dessas novas tecnologias, ou agiremos de forma egoísta, usando esta liberdade que a informação nos dá para subjugar nosso semelhante? Seremos piores ou melhores? Nós, os seres humanos dotados de capacidade superior da consciência, criamos pensamentos e o realizamos no mundo material. Evoluímos muito, como nunca antes, tanto tecnologicamente quanto mentalmente. Mas será que ainda somos os mesmos?